Já está voltando ali no Instagram. Muito bem, voltamos. Vamos poder continuar aqui, tá? Obrigada por quem estava no Facebook aguardando. E nós vamos continuar. Você estava terminando de falar sobre as oportunidades. Nós não podemos de forma alguma limitarmos as oportunidades, principalmente profissionais, dos nossos filhos. Uma criança especial, ela pode ter sonhos. Ela pode sonhar. Sonhar faz parte. Por que nós vamos limitar o tipo de sonhos que eles podem ter? Por que nós vamos limitar a realização desses sonhos? Meu filho queria ser bombeiro. Por que eu vou limitar isso dele? Hoje ele mudou de ideia, hoje ele quer ser paratleta. Uau, que ótimo! Mas por que eu vou dizer para ele que ele não pode? Por que seria eu que vou estar limitando o sonho dele? Não posso limitar. Não tenho esse direito de limitar. Não tenho esse direito de dizer para ele assim, olha, você não vai conseguir, por exemplo, ser bombeiro. O que impede ele de dirigir uma ambulância adaptada? Nada. Já mudou tanta coisa, né? Quem sabe a gente não consegue um dia fazer que meu filho se torne o primeiro bombeiro com deficiência motora. Isso pode acontecer. Já mudou tanta coisa, e se hoje acontecer, já é tão diferente. E se ele quiser, por que não? ele pode. Se ele quiser se inscrever para poder ser bombeiro, se inscreva, siga teu sonho. O coração da mãe assim, ó. O coração do pai assim, ó. O coração da mãe aqui, ó, pulsando, você consegue, né? você consegue. Mas se ele quiser, entendeu? Por que não? Se não dissemos não até agora, né? Sim. Nosso filho consegue competir com outros atletas e ele leva uma vida muito bem, ele ama a competição. E isso é ótimo para ele. Nenhum tipo de problema. Queridos, eu já volto. Só um minuto. Bom, então enquanto ele já volta, eu vou continuar aqui com vocês. Exatamente, né? Ali no Instagram colocaram que tudo é possível que creia e nós cremos. Nós queremos deixar uma mensagem bem importante para vocês. Que é possível sim e que nós cremos numa combinação que nós carregamos ao longo desse tempo, né? Gratidão mais fé é igual a milagres. Deus faz milagres. E Ele usa esses ingredientes especiais. Então sempre seja grato e tenha fé por aquilo que Deus tem feito na tua vida, né? Creia que aquilo pode mudar. Não se apegue a um diagnóstico. Siga em frente. Agora, o outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre as frustrações. É inevitável que ele se frustre. É inevitável que os nossos filhos se frustrem. Nós temos 3 filhos. É inevitável que esses 3 filhos venham a se frustrar. Eles vão se frustrar em qualquer momento da vida. Eu ainda brinco, né, muito aqui em casa, assim, eu brinco com eles, uma brincadeira que só eu saio rindo, né? Os meus filhos não saem rindo muito, não. Principalmente os 2 mais velhos. Mas que se vai se frustrar, se frustra com a mamãe. Então, já vou dizer não de cara, já vou ensinar o que é o não na vida. Por quê? Porque eles precisam entender que o mundo lá fora não é melhor. Não é melhor. Pelo contrário, o mundo lá fora é até um pouco mais cruel do que nós somos aqui, né? Que nós aqui fazemos com amor. Então, ele vem, às vezes ele já passou por situações que se frustrou na escola, se frustrou com uma amizade que não correspondeu à altura, né? Às vezes a criança não quis ser amigo dele. Nós tivemos que aprender a lidar. Nós ensinamos ele a administrar os seus sentimentos. Lidar com a frustração. Isso. Ensinamos ele a administrar o não, a administrar as perdas, a administrar os sentimentos. Isso é uma coisa que nós temos como pais, independente se há uma patologia envolvida ou não, independente se há uma deficiência envolvida ou não, nós precisamos administrar isso no coração dos nossos filhos, ensinar a eles o autogoverno, autogovernar os seus sentimentos. Então, as frustrações são inevitáveis. Vai acontecer, por exemplo, de não receber o convite para o aniversário do amiguinho. Já aconteceu muito. Muito. E todo mundo ser convidado e ele não. E aí? O que você vai lidar com ele? Querido, ele é livre, a criança tem direito de escolher. Entendeu?
Quando chegar a sua vez, no seu aniversário, você vai poder chamar quem você quiser. Então nós vamos trabalhando isso nesse sentido, dando para ele essa liberdade de entender de que as coisas podem ou não acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Mas isso não muda quem nós somos. Exatamente. Até porque nós também frustramos, né? Nós não estamos longe de frustrar ninguém, gente. Nós não somos perfeitos. Nós, como casal, não somos perfeitos. E ele não é perfeito também, não. Ele também tem essa questão de não ser perfeito e muitas vezes magoar alguém, porque é humano. Nós somos humanos. E dentro da nossa humanidade, nós buscamos em Deus sempre ser melhor do que nós éramos antes. Isso. Nós não buscamos ser melhor do que outras pessoas. Nós buscamos sempre ser melhor daquilo que nós fomos no nosso passado. Superar a nós mesmos, né? Ponto. Entendeu? E, diante disso tudo, né? O último ponto que nós queremos trazer aqui para vocês são as conquistas. Os avanços que a gente vê ao longo desses 13 anos. O que a gente já falou bastante sobre isso, mas nós queremos fazer o fechamento com essa parte de como foi importante para nós, para ele, ter envolvimento social. Não ser limitado ao envolvimento dele. Como foi importante ao longo desses anos todos ele manter o envolvimento com os filhos dos nossos amigos, sim, as amizades. Com as amizades da escola, né? Sempre, claro que nós às vezes temos que selecionar. Não dá para sermos, né, um convívio íntimo, estreito com todo mundo. Um convívio geral, ok, mas intimidade, já se fala em intimidade, então não tem como você ser íntimo de muitas pessoas, né? Mas essa questão, assim, das conquistas que ele teve ao longo desse tempo. E uma das conquistas foi ele se descobrir capaz de fazer algo que ele não tinha ninguém ao redor dele que fazia, que era ser para-atleta. Ele não tinha, ao longo dessa jornada escolar dele, ele não teve nenhum amigo que fizesse algum esporte. Quer dizer, até tinha aquela famosa escolinha de futebol, assim, dos pequenos, mas não levavam isso adiante, né, com uma certeza assim de que não, eu quero praticar isso como esporte, eu quero efetuar isso, eu quero desenvolver isso como uma habilidade. E essa foi uma das conquistas que nós tivemos. E nós só conseguimos essa conquista por viver na diversificação social, né? Você quer falar um pouquinho sobre... E essas conquistas, principalmente, para o que nos deixa mais felizes, é que partiram dele. Ele desejou, ele ansiou por isso, ele queria competir. E uma competição você não vai para ganhar sempre. Não significa que porque você vai competir, o importante é competir. Legal, beleza. Coloca isso na cabeça da criança. Não é assim. Ele quer se desafiar, ele quer superar os limites dele. E nós deixamos. Ele já se frustrou muitas vezes, ele já venceu muitas vezes, ele já superou muitos dos limites dele. E ele tem se realizado com isso. Então, se é isso que ele anseia por fazer, faremos juntos. Conquistaremos juntos. Permitiremos que ele vamos dar todas as condições para que ele possa fazê-lo. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos. E muitas vezes meu filho está malhando, e malhando mesmo, no chão da sala, fazendo abdominal, subindo escada, fazendo todas as atividades que ele precisa para manter o treino dele em dia. Isso é determinação. Isso é algo que parte dele. Por mais que nós tentamos como pais, a escolha é dele. Então, entender de que ele está crescendo e está fazendo as suas escolhas, e nós respeitarmos essas escolhas, faz com que as conquistas dele sejam maiores ainda do que são. Por exemplo, nosso filho já vai a retiros da igreja. Nós estamos lá, mas ele se vira sozinho. Às vezes é o caos chegar no fim do retiro e encontrar um monte de roupa jogada, ou tudo desarrumado dentro da mala. Mas volta. Mas ele dá o jeito dele. Mas como qualquer pré-adolescente ou criança faria, né? Igual a todos os outros, não tem nada de diferente. É a autonomia que tanto foi falado aqui, né? Sim, a Rosana falou sobre autonomia aqui no Facebook. É exatamente sobre isso, nós permitimos que ele tenha autonomia. Competir para ele gera autonomia. Se desafiar. E isso são as maiores conquistas. Talvez
cada pai coloque limites diferentes para os seus filhos, aquele a ser alcançado, expectativas diferentes. Nossas expectativas são que o nosso filho cresça, que o nosso filho tenha uma família, que ele possa ter um bom trabalho, que ele possa ter uma boa profissão, que ele possa seguir a vida dele de forma independente, constituir a família dele, ter a sua esposa, ensinar os seus filhos. Esse é o nosso objetivo. Talvez pais sonhem com os filhos em Harvard, outros sonhem com seu filho estudando fora, outros sonhem seu filho com PhD, outro querendo que seu filho possa ganhar o prêmio Nobel. Nossas expectativas são essas. Se Deus quiser que meu filho ganhe um prêmio Nobel, tudo bem. Não seria uma ideia. Mas nós temos as nossas expectativas dentro daquilo que nós sabemos que ele pode alcançar. E esse é o nosso objetivo. Fazer com que ele possa ser a melhor versão dele mesmo. E uma das coisas que nós aprendemos muito, tá? Muito. Porque os filhos nos ensinam muito. Os nossos filhos, eles vieram com um propósito, tá? Nos deixar menos egoísta, nos deixar menos centrados em nós mesmos, né? Visar de uma forma diferente. Os nossos filhos nos ensinam muitas coisas, a gente só tem que estar disposto a ouvir. E uma das coisas que nós aprendemos muito com o Joshua ao longo desses 13 anos de convivência com ele, né? De todas as lutas, de todas as vitórias que ele teve, de todos os desafios que ele enfrentou e que ele superou, foi que, gente, as coisas não precisam ser como estão nos nossos olhos. Elas podem se tornar diferentes. Amém. Ele sempre nos ensinou que, independente da situação que ele esteja vivendo, ele não perde o sorriso nos lábios. Ele não perde a determinação. Então, eu acho que de todas as conquistas, conquistar a gratidão dele pela vida e a gratidão nossa pela vida dele foi uma das maiores, assim. Isso. Então é isso que nós queríamos deixar. Eu vou abrir aqui se alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa que queira colocar. Eu sei que a chamada estava sobre o decreto, mas nós tomamos uma posição que nós não iríamos falar a respeito, enfatizar, porque tem muita discussão já sobre isso, mas sim mostrar o quão valioso é a diversificação social e o quão nós ganhamos e nós conseguimos crescer juntos, né? Nós como pais, ele, a família, os irmãos, por estar envolvido na sociedade, por estar envolvido numa escola regular. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação que queira, né, compartilhar aqui conosco, antes de nós encerrarmos, está aberto. Também quero agradecer, né, gente? Teve um público bem legal aqui no Facebook, tá, gente? Obrigada. Eu vi que teve algumas pessoas da família que entraram, obrigada também, né? Vocês são sempre nosso apoio, nosso suporte ao longo desses anos todos, né? Somos bem gratos a tudo isso. Amigos mais chegados do que irmãos, né? Então, muito obrigada por vocês estarem sempre junto conosco. Temos beijos especiais, né? E podemos mandar para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Vocês são maravilhosos. Nós temos uma rede de apoio muito grande, pessoas que já nos ajudaram em tantos momentos. Então, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado àqueles que caminharam essa caminhada junto conosco. Alguns bem perto, outros não tão perto. Alguns fizeram tanta parte de tudo isso e viram tudo isso acontecendo. Então, mas nós agradecemos de todo o coração. Muito obrigado. Tá? Obrigada mesmo, tá, gente? A gente nunca sabe quando vai ser o próximo grande desafio que vamos ter que enfrentar. Verdade. Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Verdade. Então eu quero te convidar mais uma vez, tá? Esse vídeo ficou salvo, ele fica salvo, se eu não me engano, por 24 horas no Facebook, mas ele vai ficar salvo no IGTV do Instagram. Então compartilha, tá? Faz Fala outras sobre pessoas verem esse vídeo. Comente sobre ele, porque nosso objetivo é trazer paz ao coração de pais que muitas vezes estão se sentindo sem saídas. E diante dessas últimas notícias, desses burburinhos todos dos últimos dias, se sentiram tão abalados. Então nós queremos compartilhar um pouco de fé e um pouco de bom ânimo, porque não é o fim.
Só vou ler um recadinho que tem aqui no Face. Não há missão mais bela e ao mesmo tempo tão difícil como essa, educar um filho. Exatamente isso, Marcos. Muito obrigada, tá? Obrigado, querido. A caminhada é longa, mas vamos perseverar. Tá? Até o fim. Nós não estamos sozinhos, mas vocês também não estão sozinhos. Bem isso, tá bom? Grande beijo pra vocês. Até a próxima, tá? Fiquem na paz. Grande beijo a todos e que Deus abençoe suas famílias. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.